imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela e forte imagem do colosso, e teu que tu esperas a grandeza, terra morada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, o Espírito deixa e sol as mãos de ti, pátria amada, Brasil. Escuta aí, comunidade, chegando na sua área comigo mesmo, Adriana Santos. E hoje eu não ia perder o 21 anos de Conselho Municipal das Entidades Negras, gente, das nossas comunidades, né? Esse conselho importante para mim, para você, essa representatividade que fala por nós, que é a nossa voz. E hoje eu vou mostrar para você tudo o que aconteceu aqui. Vamos falar com as pessoas, vamos bater esse papo gostoso, porque o Escuta Aí hoje está fora de casa. Hoje eu resolvi trazer esse evento para você pessoalmente, porque ele é meu, ele é seu, ele é nosso. E representatividade e falar de coisa séria é aqui também no Escuta Aí Comunidade. Confere tudo o que aconteceu e vamos bater um papo com a galera. Nessa igualdade conseguimos conquistar um braço forte. Escuta Aí Comunidade, gente, um dia tão importante como hoje. Não poderia deixar de conversar com minha pró, Ângela Damasceno, para falar da importância, né, dessa atividade, da importância do Conselho para a população negra. Bom, é muito importante estar nesse espaço, momento de comemoração da existência do Conselho Municipal de Comunidades Negras. Estamos em Salvador, um município que tem grande parte da sua população formada por pretos e pardos, portanto, negros e negras que são atravessados por temáticas diversas. A existência do Conselho, ele não apenas dá ênfase ao controle social em pautas muito importantes, como também traz à luz essas reflexões sobre a construção, implementação e fiscalização de políticas públicas na educação, na saúde, em pautas que dialogam com a nossa população e que, portanto, trazem aí essa participação da sociedade civil junto ao poder público para pensar uma cidade para todos. Eu estava conversando com as amigas e falando que poucas pessoas conhecem esse conselho, né? As comunidades, poucas mesmo, conhecem que tem um conselho que nos representa, né? O que é que está faltando para abranger mais, né, a existência do conselho? Bom, acreditamos que a cultura de participação ela precisa ser fortalecida cotidianamente. Então, nos espaços de participação social institucionalizada, é importante ter representantes da sociedade civil, do poder público, para que juntos possamos pensar as propostas, as políticas públicas e construir projetos, programas, ações que se voltem para a população de todo o território soteropolitano. Não podemos pensar uma comunidade negra que ocupa apenas a periferia. Precisamos estar nos espaços de poder e fortalecer o Conselho para que ele avance cada vez mais. A senhora é linda, viu? Tem um sorriso magnífico. Gente, tá aqui o conselho para você, ele é sua representatividade, ele é seu porta-voz. Agora basta você procurar ele, saber o que é que tá tendo aí para mim, como é que eu posso participar também, viu? Vamos conferir aí tudo que vem para você. Vrá. Então, celebrar 21 anos do Conselho Municipal das Comunidades Negras são muitas histórias, são muitas lutas, são muitos compromissos. Por isso que essa história ela é construída com luta, com suor, com muita coletividade e organização. Olha o que é que a gente enxerga aqui, né? O Conselho Municipal das Comunidades Negras nasceu exatamente de um movimento
que não esperava, que não espera e que não se cala e nunca deixou que a cidade decidisse sozinha sobre a vida do seu povo e do nosso povo preto dessa cidade. Uma Roma negra, a gente tem que construir, sempre está conspirando para o bem da maioria desta nossa cidade, que é o nosso povo preto. E aqui com a Top Vrá, a nossa secretária Isaura Genoveva, a nossa secretária de reparação, né, que está aqui com boa paciência comigo, gente. Você já sabe o que aconteceu nos bastidores. Para falar da importância, né? 21 anos. Né? O que é que a gente precisa melhorar no Conselho? O que é que a senhora vê para o futuro do Conselho mais 21 anos para frente? Então, obrigada pelo convite. Olá a todos que estão nos vendo. Assim, é um marco histórico, né? Completar 21 anos do Conselho Municipal da Comunidade Negra. E é importante porque ele tem uma atuação muito contundente com a sociedade no diálogo com o poder público. Então, quando você me pergunta o que a gente precisa melhorar, é ampliar, de fato, esse diálogo com a sociedade. A sociedade precisa existir, entender que o Conselho existe, que luta por nossas pautas, que intervém junto ao poder público para a gente propor políticas públicas melhores, ocupar nossos espaços e buscar garantia de direito para o povo preto da cidade de Salvador. Porque o Conselho Municipal é um caminho para que a gente dialogue com o poder público, para a gente ocupe os espaços, para a gente garanta direitos, para a gente avance naquilo que é importante para a gente. Então, o que falta é a comunidade se interessar pelo Conselho e vir junto com a gente, porque é a representação da sociedade civil. Gente, o Conselho é muito importante para a gente, para nós sermos ouvidos. Então, chama a galera para vir participar. Então venha, pessoal, todo mundo, venha conhecer o Conselho Municipal da Comunidade Negra, conhecer todos os conselhos municipais e venha fazer parte da gente. A gente vai entrar no ano que vem, período de eleição, então as instituições podem se candidatar, entendeu? Para poder participar e ajudar a gente a fazer um Salvador melhor para todos e todas. Arrasou. Confira aí tudo o que aconteceu hoje. Os conselhos são instâncias que surgem a partir da mobilização da sociedade civil, no caso especial dos conselhos de PI de comunidade negra, a partir da luta da população negra por direito, por respeito, por dignidade, e se consolidam a partir da Constituição de 88. O Conselho de Comunidade Negra de Salvador, de forma não diferente, surge a partir da luta de homens e mulheres negras de Salvador e da Bahia por uma sociedade justa, igualitária, sem racismo e todas as outras formas de preconceitos e violências. Estou aqui com ela, uma das fundadoras do Conselho, sim, Carmen Flores, que o sorriso lindo, maravilhoso. Muito obrigada por estar aqui conversando com o programa Escutei Comunidade. Fala pra gente, o que é que significa o Conselho para você? Olá. O Conselho, para mim, ele tem uma importância porque eu, como sou do movimento negro, né, sou orgânica do movimento negro, então eu me identifiquei muito com o Conselho. Eu sou funcionária pública há 47 anos e aí a minha secretaria me indicou por eu ter esse perfil de ser uma militante do movimento negro para ocupar a cadeira do Conselho Municipal da Comunidade Negra. Então, assim, é um conselho que, na verdade, ele representa os anseios da população negra, da cidade mais negra do Brasil, né? Da cidade mais negra depois de África, né? Da Nigéria. Então, eu acho que ele tem um papel importante no sentido de representar os anseios dessa comunidade e também de propor políticas públicas, fazer o controle social. Inclusive, ele fez uma coisa que eu acho muito importante, nós do Conselho fizemos, que é o Estatuto da Igualdade Racial Municipal, que é uma política pública que garante direitos. Além disso, ele também promove a cultura negra, né? Promove também o respeito às religiões, né? A religião de matriz africana. Então, divulga a nossa cultura, resgata o nosso legado cultural ancestral. Então, o Conselho, na verdade, ele é de muita importância para nós negros. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte, de ser fundadora desse conselho e de continuar como conselheira até hoje.
Durante 21 anos. É isso que eu ia falar. 21 aninhos. O que é que você deseja para o conselho daqui para frente? Eu desejo vida longa para o conselho e que a gente consiga promover, divulgar. Muito bom vocês estarem fazendo essa entrevista, porque o conselho precisa ser conhecido pela comunidade negra e eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar a divulgar mais o conselho, que ela precisa saber que nós existimos, que o conselho existe e que o conselho é a comunidade, é a representação da comunidade e que ele só pode estar fortalecido se a comunidade também vier para cá, né? Inclusive pode participar das reuniões, né? Não pode votar, porque só nós conselheiros podemos votar, mas pode estar lá, assistir às reuniões e propor. E a gente vota no que for proposto pela comunidade. Arrasou. E é isso que a gente vai fazer. O Escutei Comunidade está aqui, vai ser porta-voz, vai ser um porta-voz visual. Isso. Ofertando, já estou ofertando, viu? Já estou aqui me metendo também no conselho. Porque o Escutei Comunidade, que passa na TV Quirimurê, canal 10.3, é um programa das comunidades. É um programa onde as comunidades se vê, né? E eu queria fechar a minha fala falando um mantra para mim, que é uma frase de Malcolm X, né? Que é um militante negro que morreu assassinado nos Estados Unidos lutando pelos negros, né? Pelas pessoas negras, pela liberdade dos negros nos Estados Unidos. Que ele fala o seguinte, que se você não faz parte da solução, então você faz parte do problema. E o conselho, sem dúvida, é a solução. A gente se aglutinar, a gente se organizar. Então, juntos somos mais fortes. Então, obrigada. Venha fazer parte da solução, que é o conselho. Exato. Eu estou bastante emocionada, bastante feliz e eu queria mostrar para vocês que eu estou aqui viva, lúcida, sabendo o que estou fazendo, sabendo o que eu quero, em pleno uso das minhas faculdades mentais, aos 91 anos de idade. A semana passada eu estava na marcha das mulheres negras em Brasília. Estive com você no Rio de Janeiro, marchando contra a intolerância religiosa. Eu sou uma pessoa atuante. Não tem história de que você está idosa e que você não pode e que você não deve. Eu sei o que eu quero e o que eu faço. Quanto ao povo de banco, etc., que diz que eu não posso viajar e eu pago mais caro o meu seguro, eu estou lutando contra isso para não acontecer. A minha idade não dá o direito a ninguém de aumentar o seguro para os idosos. Então, eu estou lutando. Eu quero falar aqui com os meninos representantes dos blocos, com a minha menina do reggae. Você não está dormindo, que eu estou vendo que você está rindo aqui e não queria vir aqui. Com Diana de Oxum, agradeço a você aquela colaboração, aquela visibilidade que você me deu na Bandeirantes. Eu não esqueço. Eu sou Nilsa Bonfim Dias, mulher negra, que foi bastante discriminada na sociedade brasileira. Quando eu entrava, tinha uma frase que me deixava lá embaixo, que os meninos brancos da minha escola diziam: agora escureceu tudo, quando eu entrava. Eu ficava numa revolta incrível. Agora eu faço questão de entrar e escurecer mesmo. Certo? Agora eu entro e escureço. Agora com ele, Eurico Alcântara, vice-presidente do Conselho, está aqui para falar para a gente quais os desafios futuros para o Conselho. Poxa, você pegou quente, já entrou com o futuro. Eu sou Tata Eurico, do Terreiro Aloiá, estou vice-presidente do Conselho Municipal das Comunidades Negras, no seu segundo mandato. Fui presidente desse conselho por 3 mandatos. Estou nesse conselho desde a sua concepção, desde que ele nasce em 2004, o decreto, e aí estamos. O primeiro mandato, logo, nós não entramos, mas no segundo, entramos com o núcleo de matrizes africana e até o dia de hoje.
Aí você me pergunta sobre o futuro. O futuro é incerto, muito, muito incerto. Poxa, estamos hoje em uma sessão especial. É um pedido que a nossa vereadora Marta nos atende. E você pode olhar para essa plenária. Uma plenária vazia. Isso me dói. Isso é desolador. Porque as comunidades negras já estão cansadas. Nós estamos... Puxa, são palavras minhas, mas vocês podem prestar atenção. O que foi o 20 de novembro? Foi na cidade de Salvador, foi esvaziado. Foi esvaziado. Como que uma marcha que é para sair do Campo Grande, que sai há 46 anos, 47 anos, é proibida de sair? Como? Por causa da iluminação. Poxa, mas isso é 47 anos. Não pode se pensar que em nenhum momento para os negros, que nós saímos, que nós reivindicamos. Eu estou aqui reivindicando que as comunidades negras levantem sua bandeira. Nós somos fortes, nós somos a Bahia, nós somos o Brasil, nós somos o mundo, poxa. Nós viemos e aqui estamos na resistência. E essa resistência nós temos que mostrar que Salvador, que é a NECA, que é a cidade mais preta, precisa estar com a cara preta nos lugares de mando, nos lugares de poder. Porque só assim os conselhos serão fortes. Os conselheiros já se sentem desprestigiados, desmotivados. E é preciso que a Secretaria de Reparação olhe para isso. Porque nós somos o conselho fiscalizador. Estamos fazendo esse papel? É muito bom, é muito bonito ser conselheiro. Mas é muito bom que a gente tenha condições para executar a função de ser conselheiro municipal. Eu venho de Conselho de Desenvolvimento, que é o CDCN, eu venho de luta, de batalha, de trincheira. E se hoje estou aqui com essa fala um pouco de revolta, é inspirado em revolta dos Búzios. É na revolta de todos aqueles e aquelas que lutaram, que deram suor, sangue, deram sua vida. E hoje a gente está vendo um conselho fraco por falta de apoio, por falta de incentivo dos poderes públicos. Eu sou Tata Eurico, vice-presidente do Conselho das Comunidades Negras, e acredito, como já disse, estou agora presidente da comissão de eleição desse conselho, mas me pus nessa condição justamente para não concorrer, para não participar. E aí, encerrando a minha trajetória. Eu poderia estar dizendo uma boa noite, mas eu vou dizer a vocês até breve, porque estarei nas minhas trincheiras lá no Abaeté, como eu canto sempre. Quem quiser me ver, vá no Abaeté amanhã. Estarei lá no Terreiro Aloiá, à disposição de todas e todos, daqueles que precisarem de uma palavra amiga, de um aconselhamento. Tata Eurico vai estar à disposição. Axé, Aueto, Nzambe Akwatessá. Depois de uma reflexão dessa, até breve. Mas os 21 anos do Conselho me deixa muito feliz de ter participado, porque assim, nós que somos do movimento social e negro, quando a gente assume cargos, a gente continua sendo militante. Então, no processo do Conselho, eu era um militante. Eu já era do CDCN quando assumi a secretaria, e continuei um militante. Então, assim, não funcionava ainda o Conselho, não tinha sido empossado ainda o Conselho. Então, era um debate intenso, toda semana, com várias lideranças. Lembro aqui de Normando Batista, Lilian Aquino, Walter Altino, Eurico, Lindinalva de Paula. Era muita gente naquela discussão, ali na nossa sede, tinha uma sala de reuniões, e a gente teve essa oportunidade. Então, assim, são etapas, né? Quem veio antes de mim fez algumas coisas, depois eu fiz algumas coisas, quem chegou depois fez outras coisas boas, e quem está fazendo outras coisas, porque é geracional.
Então, a gente impulsou o Conselho, acho que 2009 ou 2010, no Memorial das Baianas, e depois seguiu. Depois o Conselho ganhou uma sede. Mas é importante a gente entender que essa avaliação é necessária fazer, mas a gente precisa entender o conteúdo, a força e a limitação das nossas pautas. As nossas pautas ainda são muito tímidas. E o racismo, sempre o racismo, coloca a gente, vereadora Marta, diante de uma armadilha muito gigante. É uma armadilha onde quem está assumindo um cargo, quase sempre nas secretarias de reparação e de igualdade racial, com baixos orçamentos, em quaisquer governos, em quaisquer partidos, com baixos orçamentos, onde a pessoa que está na gestão tem que mostrar para o prefeito, ou para o governador, ou a prefeita, ou a governadora, que está dando resultado, porque dentro dos próprios governos tem um monte de gente querendo acabar, que diz que não precisa, que não sei para que isso, que bastava uma assessoria. Então, todos nós, em diferentes partidos, enfrentamos gente dentro do governo, não estou falando do chefe, mas os outros secretários e colegas que dizem que não sabem para que existe uma secretaria dessa. Então, e parlamentares, e deputados, e vereadores, que são racistas e que são donos dos negócios, das economias e do mercado, a dizer o tempo todo aos governantes que não precisa de políticas de igualdade nem de reparação. Eu vi isso várias vezes, quando eu fui secretário, e vejo isso também hoje, que eu estou no Estado, ouço também esse debate que é o tempo todo ali acontecendo, querendo desmanchar essas conquistas que custaram muito caro para o movimento negro. Então, nós ficamos na armadilha. Isaura, Ivete, eu e todos que passaram e que vão passar. Isaura vai ser sempre avaliada pelo prefeito. Será se está valendo a pena manter esse cargo, essa secretaria? Está dando resultado dentro do meu gráfico, que eu espero, e que os meus deputados, vereadores querem? E do outro lado é a comunidade negra dizendo, cadê a secretária? Cadê que não fez? Está vendo aí que até agora não resolveu? E às vezes, como disse Rita, a gente não entende por que não resolveu. É porque tudo é feito para não dar certo. Então, não podemos desconhecer e nem considerar o peso do racismo no Brasil. Não é brincadeira. Os racistas estão acordados, trabalhando e operando 24 horas por dia para a gente não dar certo. Porque nós ousamos chegar onde chegamos. E tem gente que não suporta mais, porque diz que a gente está reclamando, porque a gente está querendo mais ainda, porque eles acham que eles têm pouco. Eles têm tudo, eles têm a terra, eles têm a economia, as empresas, os mercados, as riquezas, os mandatos, o parlamento, o Congresso, o Senado, e ainda acha que a gente está reclamando de barriga cheia. Então, isso vai acontecer aqui, acontece no Estado, acontece no plano nacional. E vai acontecer sempre, porque nós resolvemos inverter a lógica que foi a orientadora do Brasil. O Brasil foi feito com um tipo de gente que se considerava de primeira, que chegou para mandar e ser obedecida. Nós, pretos, fomos entendidos e percebidos como o tipo de gente que veio para obedecer e ser mandado. Quando a gente resolve mudar essa lógica e ter uma vereadora preta na Câmara e alguns vereadores e algumas pessoas, autoridades negras, a branquitude fica sem saber o que fazer. E aí resolve nos matar. E, às vezes, usa as armas do Estado brasileiro para nos matar. Não é à toa e não é sem propósito que 75% de quem morre de bala é jovem preto. Isso não é coincidência. Isso é um plano que continua em vigor, porque querem nos destruir. E nós combinamos de não morrer. Isso, para eles, é destruidor. E a gente vai continuar na nossa, entendendo que os inimigos nossos não estão nesse espaço, não estão nessa sala, não estão nas sedes dos blocos afro. Os inimigos nossos estão fora, articulando contra nós o tempo todo. Mas a gente resiste e a gente não só resiste, a gente constrói. O que tem de melhor na política racial no Brasil não foi nenhum partido, foi o povo preto nos movimentos negros que organizaram e fizeram. Então, vamos à luta e parabéns ao Conselho. Foram distribuídos 3 milhões de reais em propina durante o mês de abril. É música de missão.
mensagem, quando essa juventude chegar falando, tem que ter paciência com eles, que é assim que eles falam, mas sempre tem uma mensagem interessante quando eles utilizam isso. Já vem para a leitura. De notas em malas e caixas nesse apartamento. Várias queixas de quem? Vazio. Do sistema que quer me destruir, e por mais que me esforce faz de tudo para ver meu fim, que quer me ver sempre como estatística, de forma minuciosa acabar com minha vida. Mês de outubro, ano eleitoral, vem com uma cara de ovelha, mas por dentro tem um lobo mau. Revista Veja, maio de 2005, vídeo de corrupção em Brasília foi exibido, lavagem de dinheiro. De novo não, só mesada, mensalidade, mensalão, isso é pouco. Partimos pro caixa 2, pra eles é normal, tipo feijão com arroz, os mensaleiros, posição de véu, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, evasão de divisa, formação de quadrilha fraudulenta na mesa, político cristão envolvido. Várias queixas, são várias queixas, são várias queixas. Eu tenho algo a declarar, são várias queixas, são várias queixas. Sim. Pare para escutar, são várias queixas, são várias queixas. Eu tenho algo a declarar, são várias queixas, são várias queixas. Ó a juventude falando. Pare para escutar. Meu caro amigo Tata Eurico, vice-presidente aqui, presidente em exercício e sempre presidente desse conselho, desde que eu cheguei, o senhor já era o presidente do conselho. E, com sua garra, nós conseguimos construir, reformatar, dentro do possível, naquela época, esse conselho. E eu quero aqui expressar, na condição de ex-secretária, que eu não vou falar como ela, vou falar como outra pessoa, a minha gratidão por o senhor me indicar os caminhos para a melhor condução do Conselho naquela época. E a minha querida amiga, nós somos amigas e irmãs, porque temos os laços jamais inquebrantáveis através de nossos filhos, minha vereadora Marta Rodrigues. Eu quero dizer que, quando eu cheguei pela primeira vez na Câmara dos Vereadores, na Comissão de Reparação, para explicar aos vereadores da época da Comissão de Reparação o que era a CEMUR. E, na discussão, eu reclamei que todos os vereadores da época falavam que a CEMUR não tinha orçamento, mas nenhum deles, até aquela época, exceto Silvio Humberto, tinha colocado uma emenda, uma proposição que fosse para a CEMUR. E um dos nossos, que eu não vou dizer o nome aqui, vereadores e conhecidos da época, que convivia com a gente no movimento, ele virou para mim e fez assim: do meu dinheiro, a CEMUR não vai ter. Eu fiquei muito decepcionada com a ideia do que é ser vereador. O dinheiro é dele? Não. Então, o seu trabalho é em revisitar, em querer entender primeiro o que é essa CEMUR, o que é o papel da CEMUR, o seu trabalho de acompanhar a CEMUR do jeito que você está fazendo, sem se apropriar politicamente do fazer CEMUR, e sim, dentro do seu fazer como vereadora, entender a CEMUR para melhor conduzi-la, eu louvo, e como representante dessa comunidade negra que eu sou, te agradeço aqui na sua presença. E eu gostaria de uma salva de palmas para isso. E agora aqui com ela, que eu admiro muito, vocês sabem, né? Para perguntar, um dia muito importante, são 21 anos, né? Como é que nós, enquanto comunidade, podemos fortalecer e valorizar o Conselho? Pois é, importantíssimo, porque tem um instrumento dessa, essa ferramenta de luta, que é você, que é um conselho, ele é consultivo,
ele é deliberativo, ele é normativo. Então é um conselho que pensa as políticas, todos os projetos, todas essas ações têm que passar pelo conselho. Então é uma ação extraordinária, e eu digo isso porque eu acompanho e tenho presenciado pela Comissão de Reparação como vereadora desta cidade. Por isso que agora vai lançar o edital, né? Eu quero aproveitar essa sua potência que você é na comunicação. Eu que lhe conheço, sei, tenho muito orgulho de lhe acompanhar, de vez em quando clicar e encontrar você num comando, divulgar, que assim que o edital sair, para que outras entidades também venham. Porque o que nós vimos aqui hoje, com essas entidades que participam, que a maioria da sociedade civil, as entidades também têm uma formação, porque hoje aqui foi uma aula, cada uma que tem representatividade gigantesca, de uma diversidade de Salvador. Por isso que é importante a gente estar nos conselhos, porque é quem exerce o controle social, foi quem elaborou a nossa Conferência Municipal de Políticas da Comunidade Negra, e tem tantas outras ações. E como já foi dito aqui, né, o Estatuto, todas essas ações que a gente tem no dia a dia, de peças orçamentárias, passa também pelo Conselho. E é isso que a gente tem que fazer. Então, o Conselho ele exerce uma missão nessa cidade importantíssima. Porque às vezes as pessoas falam, eu não vou lá porque não tenho. Tem sim, todo mundo tem como contribuir. Por isso que eu te peço para a gente divulgar e dizer da importância desses 21 anos, não é pouca coisa, e que venha mais e muito mais para dar conta dos desafios dessa cidade que ainda é muito desigual para o nosso povo preto. E eu quero dizer que eu estou muito honrada de estar aqui falando com a senhora. A gente vai divulgar, a gente vai estar mais presente sim, porque a senhora sabe que a senhora é madrinha do programa Escuta Aí Comunidade. Sou sim, tenho muito orgulho, viu, de estar agora no mês de janeiro. Como a gente vai estar aqui na casa do recesso, a gente vai combinar para escutar e chegar até lá. Escuta aí, hein? Fique ligado. É isso aí. Raiz da liberdade, negro é a raiz da liberdade de sorrir, um sorriso negro, um abraço negro, negro, negão, felicidade, negro, negro. Fica sem sofrer. Fica sem sofrer. Negra. Negra raiz da liberdade. Negra raiz da liberdade. Negra raiz. Obrigado. Poder e liberdade.